Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é novo ou nova aqui, inscreva-se no canal. Meu nome é Sandra Dia, eu tô aqui toda terça e sexta trazendo casos solucionados, casos sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. Gente, vamos ao caso de hoje. É sobre Miriam Yuki Gaona Padilha. É uma mulher mexicana, uma farsa. Ela se apresentava como especialista em cirurgia estética, mas na realidade, os diplomas que exibia em seu consultório eram todos falsos e todas as suas ações obscuras foram objeto de mais de 70 denúncias, desde mulheres que alegaram ter sofrido consequências terríveis devido às supostas práticas médicas e centenas de pessoas tiveram intervenções invasivas nas quais foram utilizadas substâncias perigosas, até azeite industrial, óleo para carros, causando marcas e danos permanentes e irreparáveis em seus corpos por causa desta farsa toda arquitetada por essa médica. Miriam, como falei, mexicana, ela cresceu em uma casa humilde em Sinaloa e quando adulta se mudou para o estado de Jalisco, mais especificamente para a cidade de Guadalajara. A Miriam se tornou uma pessoa que se destacou por suas qualidades físicas, embora sua figura, tinha uma figura esbelta, uma moça muito bonita, era muito atraente, chamava atenção e tal. Ao chegar em Guadalajara, ela começou a dançar em clubes masculinos e ela usava o nome de Patsy Morelli, onde ela trabalhava. Iam muitos homens poderosos e não se sabe ao certo quem fez isso e por quê, mas as pessoas elaboram que foi um acerto de contas do que aconteceu com ela. Ela estava com o namorado dela dentro de um carro e esse carro foi incendiado e seu namorado sofreu muitas queimaduras. Há relatos que ele até faleceu, mas isso nunca foi confirmado. Este acontecimento chocante mudou completamente a vida da Miriam, que decidiu retirar-se ali do mundo que ela conhecia, que era Guadalajara. Essa experiência fez com que ela desaparecesse da vista de todos por vários anos. E eis que passaram-se alguns anos, ela conheceu uma mulher que fazia aplicações de silicones, ou seja, também era uma farsante ali. Então, porque as cirurgias que elas faziam, que essa mulher fazia, algumas cirurgias eram invasivas e você não poderia fazer se você não fosse um médico, como aumento do busto, implantes nas nádegas, etc. A Miriam sempre quis ser perfeita. Dizem que ao crescer ela enfrentou muitos complexos de inferioridade e ela queria sempre ser fisicamente atraente para ser amada e ser aceita pelos outros. E a sua beleza então acabou se tornando o pilar central da sua identidade e a obsessão em mantê-la a transformou nesse tipo de mulher. A Miriam se embarcou em uma perigosa busca pela perfeição através de intervenções estéticas que eram realizadas por esta mulher, Lourdes Raquel Balina Rios, sendo que essa mulher não possuía as credenciais necessárias para realizar esses tipos de procedimentos. Porém, a Miriam optou por confiar na Lourdes, que não tinha nenhuma formação médica. Essa mulher se tornou então uma figura influente na vida da Miriam, a ponto de tornar-se sua professora, ensinando técnicas não regulamentadas e uso de materiais perigosos para alterar sua aparência física. Vocês podem ver que a Miriam, quando jovem, era uma pessoa bonita, mas vocês podem ver pelas fotos o bagulho que ela se tornou com essas aplicações no corpo dela, né? Ali, você pode ver ali nas nádegas, um pouquinho fora de... não sei, não achei aquilo muito bonito. Então ela se sujeitava a tratamentos de riscos, embora parecia desesperada para manter uma aparência. Agora, ela olhando para ela mesma com esse rostinho ali, com esse queixo, com esses monte de coisa na cara, será que ela achava que ela tá ficando bonita? Porque, pelo amor de Deus, eu sairia correndo se eu visse uma coisa daquela no meu rosto. Por volta de 1997, a Miriam voltou para Guadalajara. E aí, então, ela se disse especialista em medicina estética naturopática, formada pela Universidade Autônoma de Sinaloa. Mas isso era uma mentira, porque nem existe essa carreira no México, né? E muito menos nessa universidade. Mas aparentemente ninguém questionou isso e ela abriu um consultório, encheu de diplomas falsos, comprados na internet a preço de banana. E a Miriam começou a oferecer serviços como cirurgia plásticas em Guadalajara. E ela começou a oferecer que todos que quisessem aperfeiçoar algo no corpo, ela o faria o mais atrativo possível para pessoas que não tinham condições de pagar muito dinheiro. Essas pessoas receberiam o tratamento da mesma forma. E a Lourdes, né, que foi mentora, estava junto com ela.
A Lourdes é que fornecia os medicamentos químicos e materiais que ela deveria utilizar nas clientes. A Miriam ganhou fama na cidade e, pasmem, ela abriu 3 clínicas de estética feminina, chegando a atender 300 pessoas por dia. Isso mesmo. Pessoas vindo até dos Estados Unidos, cidades como Califórnia, Texas, indo para o México, para consultar-se com ela. Até as donas de casas pobres estavam na fila. E exatamente isso, na fila, porque existiam filas de verdade para pessoas serem atendidas nas clínicas da Miriam. Para algumas pacientes, ela disse que estava aplicando colágeno bovino para aumentar o volume de alguns tecidos. Agora, algo que deveria ter chamado a atenção de qualquer um é que os preços que ela dava, ela cobrava $5. $5 quando a pessoa era pobre, mas quando a pessoa tinha dinheiro, $150. Gente, pelo amor de Deus! Como é que você vai numa médica que diz que cobra $5 para você, R$25, para fazer uma aplicação de colágeno para você? Isso custa muito dinheiro, então só ali já dava para o pessoal sair correndo, né? E fora a aparência dela, que deveria ter pensado, bom, se ela conseguiu estragar a cara dela, então ela vai acabar com a minha, mas o povo, não sei, no desespero, acabaram muitas pessoas acreditando nela. Qualquer médico decente, gente, jamais cobraria isso. Seria assim 100 vezes mais. E a Miriam sempre garantiu aos seus pacientes que seus tratamentos eram totalmente seguros e não tinham efeitos colaterais. E os resultados seriam obtidos imediatamente. Mas a mentira dela estava prestes a ser revelada. Uma mulher cuja identidade foi mantida em sigilo dirigiu-se às autoridades e denunciou que no final de 1998 a suposta médica a enganou e ofereceu a ela um tratamento sem precisar de cirurgia para aumentar os seios, prometendo-lhe um desconforto considerado pouca coisa. E a mãe dessa mulher, ela era cliente da Miriam, então ela acreditou. A paciente aceitou e decidiu também fazer um tratamento para emagrecer, mas não obteve os resultados desejados e sofreu graves danos físicos, segundo ela disse à polícia. Após ser atendida pela Miriam, ela começou a sentir dores extremas nas áreas que foram aplicados os produtos. A Miriam disse que nos bustos ela tinha colocado apenas 10 mililitros de um pó de colágeno. Mas no Instituto Mexicano de Seguridade Social, o IMSS, relatou que o que havia em seu corpo era algo para uso industrial. Vários meses após diferentes especialistas em cirurgias plásticas, foi determinado que ela precisaria retirar ambas as mamas. Porque havia chegado a um estágio terrível, ela não tinha como sobreviver daquela forma. Para salvar a vida dela, ela teve que fazer isso. Em 31 de março de 1999, a vítima compareceu à Procuradoria-Geral do Estado para registrar a denúncia. Mas a Justiça também parecia não estava muito interessada nesse caso e ela sofreu danos devastadores. A Miriam começou a causar danos a outras jovens que haviam sido pacientes. Elas começaram a desenvolver sintomas compatíveis com infecções sistêmicas, necrose de partes moles, dores internas, visão turva, dores de cabeça, erupções cutâneas, vermelhidão na pele, lesões, alterações na textura, na cor das áreas injetadas. Como resultado desse quadro, a maioria dessas jovens que receberam esse tratamento na clínica da Miriam começaram a se sentir muito mal, ficarem muito doentes e acabaram consultando com os outros médicos. E o resultado foi chocante. Os estudos mostraram que todas essas moças estavam sofrendo um processo de necrose do tecido mamário que culminou na perda de uma ou ambas as mamas. E algumas pacientes desenvolveram condições patológicas que limitaram sua vida ao máximo, ao essencial. Em outros casos, como o dessa professora Verônica Gonçalves, de 31 anos, ela queria mudar completamente a aparência física. No início, ela se sentiu feliz quando conseguiu fazer uma consulta com a Miriam. A Miriam disse que, em vez de se submeter a intervenções cirúrgicas caras, dolorosas, ela poderia obter os mesmos resultados com menor custo e de uma forma menos invasiva. A Miriam aplicou substâncias desconhecidas que supostamente a fariam, perder peso e, ao mesmo tempo, receitou algumas medicações para inibir o apetite. O que ela não sabia, que o que foi injetado nela era óleo de transmissão de veículos. Repito, óleo de transmissão de veículos. Ela teve também que ser submetida à remoção de vários músculos
inclusive da perna, em consequência do silicone industrial, porque também havia sido aplicado silicone industrial, ela fez várias aplicações no corpo dela, então isso havia sido injetado e tal. A Verônica perdeu o emprego, teve que caminhar com a ajuda de um andador, caminha até hoje. A Verônica viu a Miriam na televisão e decidiu atuar depois como líder de uma associação chamada Mulheres por um Mundo Saudável. Em outro caso, foi uma mulher transexual, Verônica Lopes, que foi ver a Miriam, e a Miriam supostamente injetou o colágeno vitaminado de Paris, olha o nome, para aumentar as nádegas, mas acabou sendo uma substância imprópria para uso em humanos. Quando a Miriam soube de mais denúncias, o caso começou a chamar a atenção da mídia mexicana, o que passou a se referir. Milhares de mulheres começaram a comparecerem perante a justiça, à procura de jornalistas para contar a história. E aí a corte começou a receber muitas denúncias. E em 2002, a Procuradoria-Geral do Estado acumulou provas suficientes contra Miriam. E finalmente, em 2 de maio daquele ano, o juiz Armando Espinhosa Ninho decretou a prisão formal da falsa médica por sua suposta responsabilidade nos crimes de usurpação de funções e lesões também. Outras pessoas começaram a apresentar queixas. Acontece que foram muitas, centenas de pessoas, mas o Ministério Público solicitou que fosse apenas um determinado número de casos seriam aceitos contra ela, né? Ela havia pedido para sair em liberdade, responder o processo em liberdade, mas o juiz negou. Os investigadores revelaram que a Miriam aparentemente nunca usou colágeno ou extratos cítricos. Ela sempre usou mistura industrial de silicone, normalmente usado para selar peças de automóvel ou eletrodomésticos, bem como azeite de soja e uma substância gelatinosa. Uma paciente em 2001, Marta Orozco Gutierrez, havia recebido tratamento da Lourdes, a mentora da Miriam. Ela foi lá para ter o aumento das nádegas em 2001 e ela teve uma insuficiência respiratória e broncoaspiração. Inicialmente parecia estar melhorando com medicação, mas infelizmente seus sintomas pioraram, complicaram e ela veio a falecer. Então uma longa investigação contra a Lourdes começou. Ela foi acusada e foi presa. Enquanto o processo judicial da Miriam continuava, a defesa dela alegou que ela nunca obrigou os pacientes a submeterem-se a esses tratamentos fraudulentos que ela oferecia. Que coisa absurda, que raio de defesa é essa? 70 mulheres denunciaram a Miriam, mas 33, como eu falei antes, foram aceitas a denúncia. E finalmente, em 19 de agosto de 2011, foi preferida a primeira sentença contra Miriam. Ela recebeu uma pena de 18 anos de prisão por abuso de poder. Na prisão, ela passou a ser voluntária na área da cozinha, começou a ensinar dança na prisão, a dar cursos de modelagem, e em 5 de junho de 2012, o tribunal reduziu a pena da prisão dela para 12 anos. E em 2014, a Miriam saiu da prisão devido aos benefícios que obteve por boa conduta. Por vários anos, ela ficou fora do radar da imprensa, mas em 2017 ela tentou recuperar os bens dela, que a corte tinha bloqueado, mas nesse caso foi negado. Em 2020, ela virou notícia quando sua defesa exigiu que as propriedades dela, inclusive o imóvel que serviu de consultório em Guadalajara, fosse liberado pela justiça. Este pedido gerou indignação nas vítimas, que não receberam 1 centavo sequer como indenização pelos danos causados. E ela, de forma fraudulenta, obteve muito dinheiro e comprou muitos bens. A justiça não liberou os bens e ela declarou falência. E nunca mais falaram dela. Eu não duvido que ela tenha mudado de nome a essa altura, esteja em algum lugar do México fazendo esses trabalhos. Que caso terrível. E vou mostrar a vocês aqui algumas pessoas, algumas dos Estados Unidos, outras não, o que aconteceram com essas pessoas na busca de algumas delas para cirurgias plásticas, sendo que as pessoas que eu mostrarei foram submetidas a cirurgias por verdadeiros cirurgiões plásticos ou médicos, né? Preparem-se. A personalidade de TV americana Farrah Abraham falou sobre sua cirurgia labial que deu errado e postou uma foto nas redes sociais mostrando o que acontece quando o aprimoramento labial dá errado. A Farrah supostamente gastou milhões em procedimentos cosméticos para receber, para depois ficar com uma aparência melhor. Ela ficou com esse bico de pato.
Tara Jamie McNamee, australiana, gastou mais de $200 mil. Ela se autodenomina a Barbie Doll. Será? Li Mei era uma apresentadora de televisão dos anos 70 e 80, tentando buscar a juventude daquela época. Ela acabou assim. Andrea Ivanova é uma mulher da Bulgária que ganhou atenção internacional por seus lábios recordes. Agora ela tem como objetivo ter o maior lábio do mundo. Ela ainda não se deu por vencida. Não sei o que precisa acontecer na vida dela. Aqui alguns casos que deu errado. Rachel Napier. O produto que foi injetado, o filler, penetrou na artéria do lábio, causando isso que vocês estão vendo. Paige Bellinger, 26 anos. A cosmetologista injetou também na artéria. Olha o que causou. A Kaylee, essa outra teve alergia ao líquido que foi colocado, ao filler, né? Ela é uma influencer e no caso dela, nada deu errado. Ela pediu para ser assim e ela disse que ela não está satisfeita. Ela disse que ela ainda quer mais. E pasmem, isso não é um implante, gente. Não é. Isso são apenas fillers, são essas injeções, né, que eles injetam determinados líquidos para isso. Então, a Kaylee está se achando linda. Pessoas que faleceram. Joceline Cano faleceu. Era desenhista, influenciadora, foi fazer aumento das nádegas. Ela nasceu em 14 de março de 1990, faleceu em 7 de dezembro de 2020, aos 20 anos de idade. Lindíssima, mas infelizmente toda cirurgia pode ocorrer algo errado e infelizmente acabou ocorrendo uma parada cardíaca. Luana Andrade, brasileira, faleceu em São Paulo em novembro de 2023, foi fazer uma lipo, teve uma parada cardíaca. Cristina Ashton Gultakni, a sósia da Kim Kardashian, que moça linda, e a sósia mesmo, hein? Em abril de 2023, teve uma parada cardíaca enquanto se recuperava de uma cirurgia plástica e faleceu nos Estados Unidos. Jacqueline Smith, influencer americana, 32 anos, 3 filhos, faleceu em abril de 2023, também de parada cardíaca. Lígia Falzio, faleceu 31 de maio de 2023, modelo brasileira, influencer, 40 anos, faleceu de complicações da cirurgia que foi feita por um homem que se dizia enfermeiro. Em primeiro lugar, enfermeiro não pode fazer plásticas. Faleceu deixando 2 filhos. As demais que eu mencionei de falecimento foram feitas todas com médicos cirurgiões plásticos, tá? Só essa daqui, essa jovem que essa pessoa ela sabia que não era médico. Embora o Conselho Federal de Medicina conceda permissão para que qualquer médico formado possa realizar qualquer ato médico, o título de especialista para cirurgia plástica eleva o nível de qualidade e segurança de um procedimento. Então, quando vocês quiserem fazer alguma cirurgia plástica, faça com cirurgiões plásticos credenciados e procedimentos tais como botox, os fillers, sobrancelha, faça com dermatologistas ou cirurgião plástico. Uma pessoa estuda 12 anos para fazer estes procedimentos e muitas pessoas estão indo fazer com profissionais sem essas qualificações. Um médico precisa estudar 6 anos de medicina, depois 3 anos de residência e depois 3 anos em cirurgia, residência médica em cirurgia plástica. Então, como que às vezes muitas pessoas acabam caindo na mão dessas. E vocês devem saber, não estou fazendo apologia contra a plástica, não. Estou só relatando o caso que nós sabemos, toda cirurgia que é feita, qualquer uma delas, existe sempre um risco. Mesmo sendo feito com médicos credenciados, sempre existe a possibilidade de como aconteceram com várias dessas moças que eu falei aqui, de parada cardíaca, infelizmente. E este é o caso de hoje. Eu gostaria de ouvir de vocês. E fica aí a dica, você vai fazer plástica, por favor, não fique só no boca a boca, minha amiga fez, aquele médico. Procure saber se esse médico tem alguma implicação para ele estar exercendo a profissão, se ele não está suspenso, se ele teve processos contra ele, se ele tem registro na categoria dele. É muito importante verificar essas coisas, porque o passado de um médico
pode dizer muito a respeito do que ele vai fazer com você hoje. Então, confira sempre, não fique só nisso, porque ele tem um consultório lindo, maravilhoso no bairro tal. Não deixe de pesquisar se esse médico, além das qualificações profissionais, se não existe nenhuma reclamação ou punição ou suspensão ou qualquer coisa que aconteceu com ele. E esse é o caso de hoje e nos vemos em breve. Se vocês acharam interessante, deixa o gostei aí para o YouTube entender que o vídeo é bom e comentar para outras pessoas. Eu vejo vocês em breve. Até mais.